Nas Montanhas Mineiras, numa pequena cidade da Zona da Mata, florescem talentos. Com determinação e empenho, seus feitos ultrapassam fronteiras em áreas diversas. São os diamantes do interior, que se destacam nas artes, nos esportes, na difusão do conhecimento. Eia, povo devoto a caminho deste São João Nepomuceno, 209 anos de muitas histórias, coletivas e individuais. No correr do tempo, personagens se destacam, engrandecendo o nome da cidade. Neste episódio, apresentamos Luiz Pontes, que conta histórias de nossa história. Luiz Pontes passou pelos cursos de Direito, Letras e Medicina, mas formou-se em Física e é mestre e doutor da Faculdade de Educação. São muitas as áreas de interesse de Luiz Pontes, o que lhe rendeu uma certa dificuldade na escolha da profissão, mas algumas paixões o acompanham pela vida, como o gosto por astronomia, pela genealogia e pela história local e da região. Mas eu nunca perdi de vista o meu interesse pela história, principalmente pela história local. Eu gosto de qualquer tipo de história, mas a história local, talvez pelo fato dela não ser muito conhecida, ela de uma certa maneira me atraía mais, porque era algo para o qual eu podia contribuir mais com os meus estudos. Então, eu me lembro, quando eu tinha talvez uns 15 anos de idade, na Rede Globo, passou um seriado que se chamava Raízes, que era uma história verídica de um autor americano negro que escreveu a história da família dele. Ele conseguiu, assim, inclusive chegar no ancestral mais remoto na África, algo extremamente difícil, né? Porque é um problema que acontecia nos Estados Unidos e acontece no Brasil, que é o fato de que quando você vai recuando no tempo para estudar a genealogia ou a história, já fica difícil quando você trata das classes dominantes. Agora fica muito mais difícil quando são as classes oprimidas, como, por exemplo, a classe dos escravos. Isso me marcou muito, eu tinha na época uns 15 anos. E aí eu peguei um gravador que eu tinha e saía entrevistando meu avô, meus avós, e já fazendo um registro, que eu acho que foi uma das melhores coisas que eu fiz, porque eu tenho isso tudo praticamente até hoje, tanto registros de voz, quanto as informações que eles me deram, e eu não ia encontrar isso nunca em outros lugares, porque era uma memória oral, né, vamos dizer assim. E então, desde aquela época, eu comecei a me interessar muito pela história de São João e da genealogia. Porque, na verdade, também essas coisas estavam muito entrelaçadas, porque, pelo que eu pude observar, estudando a história da minha família, era de que os meus ancestrais, eles ajudaram, assim, a construir a São João, que a gente tem aí desde o início. Eu não digo que todos, mas uma parte, né, dos primeiros colonos, né, que se estabeleceram aqui, eu descendo exatamente dessas pessoas. Então, estudando a história de São João, era como estudar a história da minha família e vice-versa. São muitos anos dedicados à pesquisa sobre a fundação e os primórdios de São João Nepomuceno e de outras cidades da região. Um trabalho que se materializou em uma coluna semanal no jornal Voz de São João, há mais de uma década. E é isso, aí eu comecei a tentar conciliar todas essas coisas, né? Trabalhando no CAED, mas ao mesmo tempo fazendo muita pesquisa, né? Então, Paulo, esse livro ele é assim, uma compilação de crônicas, né, que eu escrevi já há alguns anos atrás, quando eu comecei a colaborar com o jornal da Voz de São João. Ele é composto de vários pequenos capítulos, cada capítulo era uma crônica do jornal semanal, né? E o meu objetivo, quando eu comecei a escrever essas crônicas, era exatamente de tentar tratar de um período aqui da história da cidade, de São João,
que é muito falado, mas é muito pouco conhecido, que é a questão da fundação da cidade. Então, a própria lenda dos cavaleiros é uma mostra de que existe muito mito, assim, muita conversa, né? Mas não existia uma coisa muito bem fundamentada, né? Documentalmente fundamentada. E então eu trato dessas origens nebulosas da cidade, tentando conciliar a realidade com a lenda. De uma certa maneira, eu tive até a sorte de ter vivido numa época melhor para fazer isso do que outras pessoas que fizeram tentativas de pesquisar a história da cidade, mas que eram de gerações mais velhas, né? Como o Dr. José de Castro Azevedo, que foi um grande estudioso aqui da história de São João, mas assim, o Dr. José de Azevedo, ele nasceu, se não me engano, em 1918. Então, assim, quando ele estava pesquisando sobre São João, na década de 40, 50, 60, ainda não tinha internet, né? Não tinha as facilidades que a gente tem hoje, né? Então, eu me considero, assim, até um felizardo por ter podido usufruir, né, desses recursos que hoje a gente encontra, a Hemeroteca Digital do Rio de Janeiro, o Arquivo Público Mineiro de Belo Horizonte, que disponibiliza muita coisa online. E quando eu comecei a coluna, a minha expectativa era que dentro de talvez uns 3 meses eu esgotaria o assunto, eu chegaria já na contemporaneidade, já desde a fundação até já o século XXI. E uma coisa engraçada é que agora, em novembro desse ano de 2023, eu estou fazendo exatamente 10 anos da coluna, e até agora eu não consegui sair do século XIX, que é o século da fundação da cidade. Então eu acho que ainda vou levar mais uns 10 anos para passar pelo século XX e talvez chegar no XXI. Né? 3 livros lançados em um blog que pode ser acessado de qualquer parte do planeta. Colocam as pesquisas de Luiz Pontes à disposição do público. Vale ressaltar que o seu trabalho é totalmente voluntário e que os livros que publicou têm distribuição gratuita, já que foram patrocinados por projetos culturais. Além da coluna, tem, na verdade, 2 coisas que me deixam assim, muito satisfeito, sabe? Então eu criei um blog que tem o mesmo nome da coluna, que é São João Nepomuceno, 2 séculos de história. E lá, então, todas as publicações que saem na Voz de São João, alguns dias depois aparecem também no blog. Esse é um segundo canal, né, de informações. E um terceiro é que eu resolvi, ao longo desse tempo, transformar em livro esses escritos. E nisso eu já lancei alguns livros. Então, a minha ideia é fazer uma coletânea de livros sobre a história de São João. E dentro dessa coletânea já foram lançados 2 volumes. O primeiro é o que eu trato mesmo da origem da cidade, que é a fundação e o santo padroeiro. Então, são os primórdios, né, da localidade. Luiz Pontes resgata essa história, uma figura indispensável para São João Nepomuceno. Ele nos ajuda a conhecer um pouco o que nós fomos. E o segundo volume foi lançado agora durante a pandemia, que é um assunto também que eu acho fascinante, que é a história dos negros, da comunidade negra de São João, ou de uma parte dela. Eu consegui isso, em boa parte, pesquisando os antigos arquivos do jornal Voz de São João, e lá no ano de 1951, se não me engano, eu me deparei com uma coluna que foi produzida ao longo de todo aquele ano por um são joanense pouco conhecido, chamado Damaso dos Reis Torres. Inclusive, eu acho até que ele, não tenho certeza, mas eu tenho a impressão de que ele chegou a frequentar essa casa aqui onde a gente está, que era da época que ele vivia, e isso no início do século XX, e que ele chamava de o mistério do Morro do Tongó. Né? Então eu reescrevi o mistério do Morro do Tongó, que originalmente é do Damaso, que assinava como Daminhas, um pseudônimo,
mas na verdade era o apelido dele também. E aí isso se tornou o segundo volume dessa série. A minha ideia agora, talvez dentro de 1 ou 2 anos, é lançar um volume 3, retomando o que foi colocado no volume 1, que é o que aconteceu depois que a cidade foi fundada, e que é uma história muito interessante, porque São João ela foi emancipada 3 vezes ao longo da história. E aí, no próximo livro, a minha ideia é falar das 2 primeiras emancipações frustradas que São João teve. Mas um historiador fantástico que conta a história de São João Nepomuceno. Então eu fico muito feliz, né, de saber que o Luiz Pontes tem feito esse trabalho, né, que tem trazido à nossa memória, né, coisas bacanas sobre a nossa querida São João Nepomuceno. Porque já havia uma proposta aqui na cidade de São João se tornar uma cidade irmã de Nepomuk, lá na República Tcheca, né? Isso foi uma ideia, na verdade, do Ricardo Itaboraí, por volta de 2003, mais ou menos, quando ele era vereador em São João. O Luiz Pontes, eu acho que nós não temos ainda a dimensão do trabalho que ele está fazendo. E não sei se a nossa geração vai ter a dimensão do trabalho que ele vem fazendo ao longo desses anos. Mas, com certeza, vai ser percebido ao longo de muitos e muitos anos para frente. Então, o Luiz Pontes é uma pessoa hoje muito diferenciada nesse sentido, que está contribuindo com a cultura mesmo, com a história da nossa cidade, com a literatura, com toda a sua produção e com uma inteligência, fazendo isso numa qualidade, numa riqueza, né, que ultrapassa a minha inteligência, a minha capacidade de dizer, mas que é perceptível de todo. Porque fazer história tem uma responsabilidade nisso muito grande. E a gente percebe que ele faz isso com essa responsabilidade, né, e com uma qualidade altíssima. Assim. Luiz Pontes foi o primeiro brasileiro da cidade de São João Nepomuceno que veio à nossa cidade para discutir os termos da cooperação mútua e, graças a isso, desde 2016, muitas atividades vêm acontecendo. O apoio aos estudantes brasileiros na aprendizagem do tcheco ou em turnês de concertos. Publicações incríveis aconteceram com a sua cooperação. E nossa cidade também decidiu conceder-lhe o prêmio honorário Ponte entre Nações. E aí a gente começou uma interação enorme, né? Eles vieram para cá várias vezes depois disso. Muitos são-joanenses já foram para lá também. E um dos frutos é esse um outro livro que eu lancei, porque conversando com o Pavel ele é um grande estudioso da biografia do santo João Nepomuceno, porque inclusive ele é de lá, né? Ele me estimulou a escrever alguma coisa sobre o santo. E Luiz foi a primeira pessoa que tomou a iniciativa e viajou até aqui, visitou nosso país, República Tcheca, chegou até Nepomuk, cidade onde nasceu o santo. E eu acredito que foi exatamente esse momento, onde tem a raiz da irmandade entre as cidades de São João Nepomuceno, Minas Gerais, cidade muito querida para mim, e a cidade de Nepomuk, na República Tcheca, que também é minha querida cidade. E eu sou muito grata por isso. Eu queria te agradecer e te desejar muito sucesso. Tudo de melhor para você e a sua família. Deus te abençoe. Então, eu queria fazer algo que fosse uma contribuição nova para esse estudo. Então, o que eu propus a fazer era o seguinte, como que o legado de São João Nepomuceno foi transmitido e como ele chegou e se desenvolveu aqui no Brasil, não só em São João, na cidade de São João, mas em Minas Gerais, no Brasil, e mais do que isso, na América. O meu objetivo era esse, era fazer um livro sobre a tradição de São João Nepomuceno no mundo que eu chamei de ibero-americano, que é o mundo dos países ibéricos, Portugal e Espanha, e das suas colônias. O resultado disso foi um outro livro que eu produzi, que não é na mesma linha desses 2 anteriores, e ele teve também para ser feito o apoio da embaixadora da República Tcheca no Brasil, que é a embaixadora Pavla Havrilikova, que atualmente é a embaixadora em Brasília. Ela gostou muito do livro
quando eu escrevi, ainda era um manuscrito, estava em Word, eu mandei para ela e mandei para o Pavel. E aí a embaixada e mais a cidade de Nepomuk, em maio, lançaram esse livro que foi simultaneamente nas duas línguas. E me convidaram para ir lá na República Tcheca, foi muito agradável, foi a terceira vez que eu fui em Nepomuk. E agora, em setembro, a embaixadora Havrilikova me convidou para ir a Brasília fazer o lançamento do livro em português. E uma coisa que eu achei muito gratificante, assim, que me honrou profundamente, foi que o lançamento do livro em Brasília foi feito na Nunciatura Apostólica, que é a Embaixada do Vaticano em Brasília. O reconhecimento pela dedicação à pesquisa histórica veio não só em terras brasileiras, mas também no país do Santo Padroeiro, que dá nome à nossa cidade. Na verdade, é um outro ponto que me deixou muito assim, honrado, né? Que foi, na verdade, um reconhecimento, primeiro, da Prefeitura de São João, quando, em 2019, eu recebi o Prêmio do Patrimônio Histórico. É um prêmio que está sendo entregue anualmente pela Prefeitura de São João para todos aqueles que, segundo eles, estão trabalhando em prol da difusão da história, do patrimônio, tanto o patrimônio cultural, né, o patrimônio de uma maneira geral da cidade, né? E é uma homenagem muito justa. Inclusive, eu passei grande parte da minha infância frequentando a casa do Luiz Pontes. E, inclusive, todas as vezes que eu ia lá na casa do Luiz Pontes, ele estava lendo ou um almanaque ou uma revista em quadrinhos. E com isso eu aprendi com ele o hábito da leitura. E para a minha vida foi muito importante. Eu aprendi 3 coisas com ele: o hábito da leitura, o colecionar selos, porque ele escrevia para consulados, embaixadas, tinha correspondente em vários países. E ele me ensinou também os primeiros movimentos do jogo de xadrez. E essas 3 coisas foram muito importantes para a minha vida: o jogo do xadrez, o hábito da leitura e de colecionar selos. Então, eu me sinto assim, muito honrado e satisfeito por ter sido assim, alvo, né, dessa homenagem. E agora, recentemente, em 2023, também recebi uma outra homenagem, dessa vez lá na República Tcheca, que foi uma medalha, uma honraria que eles criaram no ano passado, em 2022, que é chamado Ponte entre Nações. E a ideia é que São João Nepomuceno, o santo, ele é o santo das pontes, né? Inclusive, foi numa ponte que ele conheceu o seu martírio. Ele foi morto e julgado de uma ponte, né, lá em Praga, que inclusive é onde hoje tem uma estátua belíssima, que é a que marca o local de onde ele foi julgado, né? Luiz Pontes participou ativamente das comemorações da emancipação definitiva da cidade Garbosa em 2015, quando a fundação da cidade completou 200 anos. Partiu dele o convite à Embaixada da República Tcheca para que visitassem a cidade. Eu estava envolvido num movimento que eu mesmo criei para poder comemorar os 200 anos da fundação de São João. E aí, juntando tudo isso, a Maria do Carmo Sobreira ainda me fala que ela gostaria que eu tentasse fazer um contato com os tchecos para que houvesse essa irmanação. E como eu tinha chamado o pessoal da Embaixada da República Tcheca no Brasil para vir a São João participar dos nossos 200 anos de fundação, isso foi uma excelente oportunidade para eu conversar com, na época, o cônsul da República Tcheca em São Paulo, que veio. E aí nós tivemos, então, o início de uma interação entre as duas cidades. No ano seguinte a isso, que foi em 2016, eu fui lá na República Tcheca pela primeira vez para conhecer Praga e conhecer Nepomuk, né? E aí eu fui muito bem recebido lá pelo prefeito, na época pelo diretor de cultura da microrregião de Nepomuk, que é o Pavel Motejzik. Mais um livro chegando para os leitores. A versão em português do livro recém-lançado na República Tcheca. Agora
Agora existe a perspectiva também da própria prefeitura são-joanense promover uma segunda tiragem da versão em português desse livro, porque nessa primeira tiragem foi um número relativamente pequeno de exemplares. Vale a pena comentar é que todos esses livros, geralmente eles são bancados pelo poder público e têm sido de distribuição gratuita, porque o nosso objetivo é a divulgação dessas ideias, né? Deste santo querido ao aceno, vamos todos levar nosso preito a São João Nepomuceno.